Olá pessoal, hoje vamos começar a ver uma parte do conteúdo da nossa ementa, que é Fundamentos de Eletrodinâmica, e outra parte da ementa é Fundamentos de Eletromagnetismo, que é o que está faltando para nós terminarmos aí o nosso curso de Física de 60 horas, né, no curso de Agronomia. Bom, para nós darmos início a Fundamentos de Eletrodinâmica, nós vamos primeiro ver um pouquinho sobre eletrostática, estudar um pouquinho de eletrostática, para depois sim falar de eletrodinâmica e depois finalizar então com o eletromagnetismo. Então a gente vai basicamente dar uma olhada nessas três áreas aí, subdivididas, né? É difícil a gente na física dividir áreas, né? Ter elas tão claras ali, porque existem fronteiras entre uma e outra. Mas de maneira geral nós vamos subdividi-la, esses tópicos que a gente vai ver aí, em três grandes tópicos: eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. A parte de eletrostática em si, ela não é obrigatória na nossa ementa, mas eu penso que é importante para fundamentar os conceitos que nós vamos discutir quando estiver falando de eletrodinâmica. Então, toda a parte de eletrostática ela é mais introdutória, nós não vamos ficar focando aqui em aprofundar muito os conceitos relacionados à eletrostática, fazer um monte de exercício, não é esse o foco. Então, nós vamos começar a estudar o nosso curso Fundamentos de Eletrodinâmica e Eletromagnetismo, e vamos começar então descrevendo primeiro o que é eletrostática, depois eletrodinâmica e eletromagnetismo. Então, para estudar eletrostática, nós vamos considerar nos nossos estudos que os corpos estão parados e carregados eletricamente. Então, por isso, eletrostática, né? Corpos parados, carregados eletricamente, com essas cargas, então, obviamente, paradas, entre aspas, tá? Ou sem corrente elétrica nenhuma. Tá? Nós vamos definir mais para frente corrente elétrica. E quando a gente trabalhar com corpos em movimento, a gente vai dizer então que é a eletrodinâmica. Então, quando a gente está vendo como é que a carga está se movimentando, né, os efeitos que causam, qual é o efeito por trás que está fazendo uma carga se movimentar, a gente está estudando então a eletrodinâmica. Bom, já na parte de magnetismo, é o estudo que a gente vai fazer quando a gente coloca cargas em movimento próximos a campos magnéticos. Então, nós não vamos estar preocupados, quando estiver estudando magnetismo, de onde é que vem o magnetismo, não é esse o foco da nossa disciplina. Tá? Mas simplesmente a gente vai assumir que existe magnetismo, né? A gente sabe que existem corpos que têm atração magnética, repulsão magnética, né? Podem causar forças durante essa atração, né? Uma força de atração ou repulsão, devido a esses corpos estarem sujeitos a campos magnéticos. E a gente vai focar basicamente em cargas elétricas sujeitas a esses campos magnéticos, como é que elas se comportam. Tá? Vai ser isso. Então a gente vai estudar magnetismo devido a cargas em movimento, e a partir disso a gente vai chegar no conceito, então na ideia do que é o eletromagnetismo. Então o nosso curso, nesse contexto de estudar fundamentos de eletrodinâmica e eletromagnetismo, ele vai ser bem básico, bastante conceitual. Estou muito interessado que vocês compreendam os conceitos muito mais do que conseguir resolver contas. Obviamente, a gente vai ver algumas equações básicas aí e vamos tratar de algumas contas também para se fazer, né? Para, vamos dizer, a gente conseguir ter uma cognição melhor desses conceitos, né? Se apropriar melhor desse conhecimento. Bom, todo o eletromagnetismo clássico que nós vamos estudar, ele foi descrito através de 4 equações que são conhecidas como equações de Maxwell. E são essas 4 equações que nós estamos enxergando aqui. Tá? São equações um pouco mais complexas do ponto de vista matemático para alunos da primeira fase, né, no caso vocês. Então nós não vamos trabalhar diretamente com essa equação aqui, mas simplesmente para mostrar para vocês que existem então algumas equações que descrevem todo o eletromagnetismo clássico. Né? Essas equações foram descritas aí por esse cara chamado de Maxwell, e por isso elas são conhecidas como equações de Maxwell. Bom, Maxwell está para o eletromagnetismo, assim como Newton, Isaac Newton, está para a mecânica clássica. Então, toda a mecânica clássica que vocês estudaram já, né, pode ser descrita através das 3 leis de Newton, a partir das 3 leis de Newton. A primeira lei lá, que era a lei da inércia, a segunda, força igual a massa vezes aceleração, e a terceira, ação e reação. Tá? Então, com as equações de Maxwell, você resolve todo o eletromagnetismo clássico. Essas equações, né,
seria um objetivo de um curso de eletromagnetismo, por exemplo, chegar nessas equações, né, demonstrá-las, deduzi-las, tá? Elas podem ser escritas de outra maneira também, em outro formalismo matemático. São as mesmas equações, mas escritas em outro formato. Só a título de curiosidade, tá, gente? Ninguém precisa decorar, eu só estou contextualizando aqui o que é o eletromagnetismo, né? Como ele pode ser resolvido do ponto de vista clássico através dessas equações. E essas equações são conhecidas aí como lei de Gauss para a eletricidade, depois a lei de Gauss para o magnetismo, depois a lei de Faraday e depois como a lei de Ampère-Maxwell. Tá? Então essas 4 leis, essas 4 equações resolvem todo o eletromagnetismo clássico. Claro, a gente vai ver aqui ao longo dessas aulas gravadas algumas outras equações, né, que através dessas equações de Maxwell é possível chegar nelas também. Então não se preocupem, nós não vamos ficar aqui deduzindo equações. Não é o objetivo do curso. Tá? Nós vamos trabalhar com algumas equações, que não serão essas aqui, que elas precisam de uma base matemática teórica mais avançada. Tá? Bom, primeiro vamos entender um pouquinho sobre eletrostática, conceitos básicos. Tá? Vamos lá. Então, o que é eletrostática? De novo, é estudar o comportamento de cargas elétricas em repouso. Bom, que situações que isso ocorre no cotidiano, né? Que a gente tem cargas elétricas em repouso, isso provoca algum efeito, por exemplo. Né? Exemplo aqui, os raios, quando a gente vê raio aí no céu, né? Ou relâmpagos. Né? O que é esse fenômeno? Por que eles ocorrem? Basicamente, você tem uma concentração de carga muito grande entre nuvens. Sei lá, você pode ter uma nuvem com excesso de carga positiva, uma outra com excesso de carga negativa, vai dar um relâmpago ou um raio entre as duas nuvens. Né? Ou às vezes pode também ter um raio da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem. Mas a ideia é a mesma. Por que ocasionou esse raio? Você tem uma grande concentração de raios, de cargas numa nuvem, por exemplo, uma grande concentração de carga, sei lá, perto de uma árvore na Terra, né? Ou perto de alguma região de um para-raio, por exemplo, aí você tem, né, um raio saindo da nuvem para o para-raio, ou do para-raio para a nuvem. Tá? Então são situações que podem ocorrer. Outras mais corriqueiras, né, que dá para perceber esse efeito, às vezes você penteando o cabelo no cotidiano, né, ou escovando o cabelo, né, às vezes você consegue deixar o teu pente eletricamente carregado e o cabelo, né, e vice-versa, de tal maneira que se você aproxima depois o pente do cabelo, né, você consegue perceber que há uma atração entre o cabelo e o pente. Ele consegue puxar o cabelo, né, mesmo soltando próximo, sem tocar. De vez em quando você encontra esse mesmo tipo de efeito ao você tirar uma blusa de lã, por exemplo. Né? Você ficou o dia inteiro ali com a tua blusa de lã. Quando você vai tirar, você percebe que ela dá aqueles estalidos, assim, né? A blusa estrala. Né? Então, isso também está relacionado ao efeito eletrostático. Carros em dias muito secos também. Por exemplo, eu tenho um Paliozinho, né? E quando dá um dia muito quente, no verão, um dia seco, às vezes eu vou abrir a porta do carro e não sei se porque meu carro é velho, mas me dá um choquezinho, tá? Então eu sempre cuido para pegar pela maçaneta ali para não me dar esse choque, porque é meio chatinho, né? Outras, vamos dizer, no cotidiano que se encontram. Então, quando você desliga uma televisão, um monitor de computador, se você aproxima o braço, né, você percebe que os seus pelos arrepiam, porque está tendo uma atração ali entre a carga eletrostática que ficou na tela ali do teu monitor, né, e os pelinhos do teu braço. Né. Existem algumas aplicações da física relacionada à eletrostática, como, por exemplo, com filtros eletrostáticos, que eles servem para... Né, são filtros antipoluentes. Também você já deve ter ouvido falar de pinturas eletrostáticas e por aí vai, né? Tem trocentas aplicações eletrostáticas, um monte de exemplos que você pode dar no cotidiano. E a gente vai dar uma olhadinha por que essas coisas podem ocorrer, entender um pouquinho de eletrostática. Tá? Então aqui é só para contextualizar onde existe essa tal de eletrostática aí. Bom, aqui um breve contexto histórico, bem curto mesmo, né? Então, lá no século VI a.C., o tal do Tales de Mileto, né, ele era um filósofo grego, ele resolveu lá tritar com pele animal uma pedra, né, conhecida lá como âmbar. Na verdade não é uma pedra, mas sim uma resina fóssil. Né?
Bom, o que é uma resina fóssil? É uma resina, como outra qualquer, né? Mas basicamente vem das seivas das árvores lá, né? Gera aquela resina lá, seca e parece uma pedrinha, né? Então, se você atritasse essa resina chamada de âmbar com pele animal, você conseguia perceber que esse âmbar conseguia atrair pequenos pedaços de palha ou de sementes de grama. Foi isso que ele percebeu, Tales de Mileto, né? Então aqui assim a gente tem uma ilustração do que seria esse âmbar, né? E aqui também o âmbar com um inseto dentro, né? Que de repente foi lá na seiva da árvore, né? Grudou, morreu e depois essa seiva secou, virou essa resina, né? Tá? Então isso foi o que Tales de Mileto percebeu na época. Se você atritasse pele animal com o âmbar, ele percebia que o âmbar depois atraía pequeno pedaço de palha e semente de grama. Opa, então já existe aí alguma coisa que está fazendo força sobre essa palha, ou sobre essa semente de grama, né? Até na época eu não sabia se que tipo de força é essa, né? Se o corpo está carregado ou não está, mas tinha esse fato. Você atrita e consegue perceber que pedaços de palha e de semente de grama, pequenos objetos, conseguem ser atraídos. Bom, título de curiosidade também, a palavra âmbar vem do grego que significa elétron, o elétron, tá? Então daqui que surge o nome do elétron, a partir da palavra grega âmbar. Então os termos elétron, eletrizado, tudo vem a partir dessa, né? São denominações, derivações aí dessa palavra âmbar, tá? Que era usada para essa resina fóssil. Já no século XVI, William Gilbert, ele escreveu um livro aí sobre os ímãs, os corpos magnéticos e o grande ímã terrestre. Então ele fez contribuições aí sobre o magnetismo e eletrostática. Ele era um físico inglês, né? E ele conseguiu perceber que quando você atritava esses corpos aí, né, você estava eletrizando eles e conseguia então gerar, por exemplo, eletricidade, tá? Então, sei lá, no século XVI a gente tem esse relato aí do William Gilbert. Talvez o pessoal observou isso também antes, né? Mas não tivesse mas provavelmente não teve nenhum registro, vamos dizer, como fez o William Gilbert num livro, né? Sistematizado corretamente ali, vamos dizer, as informações, tá? Então, no século XVI, o William Gilbert também verificou isso, né? Mais do que isso, ele foi além, ele disse que esse fato de atritar e atrair pedaços de palha, semente de grama, não necessariamente era só com objetos pequenos, tá? Que era o que o Tales de Mileto estava verificando. O Gilbert também verificou que isso poderia ocorrer com objetos grandes. E mais do que isso, ele conseguiu perceber também que a própria Terra ela se comporta como um ímã gigantesco. Tá? A gente vai chegar nisso mais para frente, quando estudar magnetismo. Bom, atualmente sabe-se então que qualquer substância pode ter comportamento semelhante ao âmbar, isso é, podem ser eletrizados ao serem atritados com outras substâncias. Ou seja, eu posso pegar qualquer material aí e atritar que eu posso conseguir eletrizá-los. Tá? O que é eletrizar? A gente já vai ver isso agora, mas é basicamente arrancar elétron de um corpo, né, e passar para outro corpo. Tá? Isso que você vai fazer. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então vamos começar a discutir um pouco sobre denominação de cargas positivas e negativas, como é que a gente define isso, ou como é que se definiu. Então para isso eu vou pegar um exemplo simples. Imaginemos que nós temos aqui um bastão de vidro, tá? E um pedaço de seda. Eu vou pegar esse bastão de vidro e o pedaço de seda e vou atritá-los, vou esfregar um no outro, é isso que eu vou fazer, tá? Beleza, se eu fizer isso duas vezes, né, um bastão de vidro com um pedaço de seda, depois pegar outro bastão de vidro no pedaço de seda, e eu juntar esses dois bastões de vidro, colocar eles próximos, por exemplo, pendurar eles numa cordinha aqui assim e colocar eles próximos, eu vou perceber que esses bastões vão querer se repelirem. Opa! Em vez de eles ficarem paradinhos, eles vão querer um empurrar o outro, se afastar. De alguma maneira você está percebendo aí que surgiu uma força de repulsão, né? Os corpos não ficaram ali parados na posição vertical, né? Você pendurou ali um bastão de vidro com outro bastão de vidro que tinham sido atritados, né? E após fazer isso, você colocou eles próximos e eles se repeliram, né? Houve repulsão. Então apareceu aí uma força de repulsão. A força, a gente já aprendeu esse conceito com lei de Newton. Bom, e a mesma coisa se você fizesse com a seda. Se eu pendurasse essa seda aqui, esses dois pedaços de seda que tinham sido atritados com o bastão de vidro, pendurassem num fiozinho, por exemplo,
eu ia perceber que elas também iriam se repelir. Tá? Então, esses são fatos que é fácil de verificar experimentalmente. Bom, porém, se eu pegasse um pedaço do vidro que eu tinha esfregado, né, com um pedaço da seda, né, outra seda ali que eu tinha esfregado, né, e agora colocassem elas próximas novamente, vocês iam perceber que elas iriam se atrair. Percebem? Ou seja, a gente chegou a uma situação aqui que a gente tem materiais se repelindo, depois materiais se repelindo de novo, né? Os materiais tinham sido atritados, né? E depois os materiais diferentes se atraindo. Então, atritei bastão de vidro com seda, atritei de novo outro bastão de vidro com seda, peguei esses bastões de vidros, coloquei próximo, eles se repeliram. Peguei aquelas sedas, coloquei próximas entre si, se repeliram. E peguei o bastão de vidro que eu tinha atritado e a seda que eu tinha atritado e coloquei próximos, eles se atraem. Tá? São essas as observações. Bom, convencionou-se, tá, gente? É simplesmente dizer algo. Então, convencionou-se que o vidro ele fica carregado positivamente, com excesso de cargas positivas, e que a seda fica carregada negativamente, com excesso de cargas negativas. Posteriormente, é que soube-se que a convenção foi escolhida corretamente. Tá? Então, no chute, aí, vamos dizer, foram lá atritar o bastão de vidro com seda, o que aconteceu? O bastão de vidro ficou carregado positivamente e a seda negativamente. Tá? E acertaram, fizeram essa convenção, né? Que a carga do bastão ficava carregado positivamente, a seda negativamente, e por acaso a convenção estava certa. Tá? De fato, quando você atrita o bastão de vidro com a seda, você arranca elétrons do vidro e esse excesso de elétrons fica na seda. Então, como você arrancou elétron do vidro, vai ficar com falta de elétrons aqui, ou seja, vai ficar com excesso de carga positiva. Se a seda pegou esses elétrons, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Tá? É assim que ocorre. Bom, só a título de curiosidade ainda, né, na época eles simplesmente fizeram essas convenções porque nem se sabia o que era carga elétrica ainda. Tá? Que a carga elétrica é a carga de um elétron que tem a carga de menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então nem se sabia isso, mas simplesmente se convencionou. Aí, como eu falei, chutaram a convenção correta no fim das contas. Bom, resumindo aqui nesse experimento simples, o que a gente pode concluir, né? Então, que existem dois tipos de cargas elétricas, denominadas de positivas e negativas. Podia ser qualquer outro nome, tá, gente? Podia ser, sei lá, azul e verde, carga elétrica azul e verde. Mas não, deram o nome de positiva e negativa. Tá? E cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Então a ideia que eu estava falando de pendurar ali para vocês, ó, pega os dois bastões de vidros que foram atritados com seda, pendura eles verticalmente, vocês vão perceber que eles vão se repelir. Opa, são cargas iguais então. Pega as sedas que você tinha atritado, pendura eles, vão se repelir. São cargas iguais então. Né? E agora pega o bastão de vidro e a seda, eles vão se atrair. Opa, então são cargas opostas. Então basicamente, cargas opostas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Então se eu tenho dois corpos carregados aí e eles estão com o mesmo sinal, eles vão se repelir. Se eu tiver dois corpos carregados com sinais opostos, né, eles vão se atrair. Então, um resumo até o momento sobre a eletrização. Então, a eletrização ela ocorre devido à transferência de elétrons de um corpo para o outro. Tá? Então, um corpo necessariamente está perdendo elétron e cedendo para o outro. O corpo neutro é um corpo que ele tem um número de elétrons igual ao número de prótons. Então, quando a gente pegou aquele bastão ali no início de vidro e eu não tinha tritado ele está neutro. Ou seja, a quantidade de cargas de elétrons que ele tem, que é uma carga negativa, e a quantidade de prótons que ele tem, que é uma carga positiva, a carga do próton é positiva, elas são iguais, o que torna o corpo neutro. Tá? Então, um corpo neutro tem um número de elétrons iguais ao número de prótons.
Um corpo eletrizado negativamente, então quer dizer que ele está com excesso de elétrons, ou seja, ele tem um número de elétrons maior do que o número de prótons. Então, um corpo eletrizado negativamente tem mais elétrons do que próton. Então, a seda, quando a gente atritou ela ficou com mais elétrons do que próton, por isso que ela ficou carregada negativamente. O bastão de vidro, ao atritar, esfregar, né, a seda roubou elétrons do bastão de vidro e ela ficou com excesso de elétrons. E o vidro com falta de elétrons. Então, como o vidro ficou com falta de elétrons, ele ficou carregado, eletrizado positivamente. Está com falta de elétrons, ou seja, ele tem menos elétrons do que prótons. Tranquilo? São algumas definições aqui para a gente. Bom, outra coisa que a gente vai definir, a gente não vai fazer um experimento nem demonstrar, só vou informar vocês, é que o elétron é uma partícula fundamental da natureza. Você não consegue subdividir o elétron, quebrar o elétron em outras partículas. Ele já está no mínimo. Tá? Por exemplo, se você pegar um próton, que ele tem carga positiva, se vocês lembram aí quando aprenderam no ensino fundamental, né, no ensino fundamental, do que é feito um átomo? É elétrons, prótons e nêutrons. Normalmente são tratados como partículas fundamentais, mas não. O elétron é uma partícula fundamental, senão subdivide. O próton já não. O próton ele consegue subdividir. Tá? Se eu der uma porrada num próton contra o outro, ele abre em outras partículas, tá? Que são os denominados aí quarks, e pode aparecer outras coisas. Tá? Então o próton não é uma partícula fundamental. A mesma coisa o nêutron, tá? Que está dentro do núcleo atômico junto com o próton. Ele também não é uma partícula fundamental. É possível quebrar ele em outras partículas. Mas o elétron é uma partícula fundamental e a carga do elétron é igual a menos, ele é negativo, por definição, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Esse número muito pequeno mesmo, né? Lembra que 10 na menos 19 significa que eu tenho 19 zeros aqui antes do número 1. É basicamente isso. Então é um número muito pequeno. Tá? Vocês vão encontrar nos livros de física, para descrever o que é a carga elétrica, normalmente vai estar a letra Q minúscula, a letra Q maiúscula, ou a letra E de elétron com um sinalzinho negativo aqui em cima, ó, indicando que é a carga elétrica. E esse valor da carga elétrica é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica, por definição. Então foi dado em homenagem ao Coulomb, a unidade de carga elétrica como sendo o C maiúsculo aí. Tá? Então é usado o Coulomb como unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Medidas. Então aqui só para a gente ter uma noção, né? Então, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb é a carga de um elétron. Então, quanto que é 1 Coulomb ou menos 1 Coulomb, né? São 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. É muito elétron. Tá? Então, se você tem um corpo carregado com 1 Coulomb de carga, ele está extremamente carregado com carga elétrica. Beleza? Como é que chega nessa relação aqui? É uma regra de 3 simples, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês o Paint. Aqui. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb é um elétron. Então, quanto que é menos 1 Coulomb? Quantos elétrons são? É o x da questão. Aqui é só multiplicar cruzado, né? Lembra? E isolar o x. Tá? Se você fizer isso, você vai chegar naquele resultado aqui. Tá? Então, você chega nesse resultado que 1 Coulomb é 6,25 vezes 10 na 18 cargas. Né? Se for de elétrons, vai ser menos 1 Coulomb. Se for de prótons, por exemplo, vai ser 1 Coulomb positivo. É importante dizer, já aproveitando, que essa é a carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Né? E uma carga positiva, por exemplo, um próton, que tem carga positiva, tem o mesmo valor de carga, só que é positivo. Então é 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb também, só que positiva. Então o elétron tem carga negativa, próton tem carga positiva. Tá? Então, ou seja,
Falou em carga negativa, estão pensando no elétron, né? Falou em carga positiva, para o nosso contexto aqui, é o próton. Tá? Existem outras cargas positivas aí que não é necessariamente um próton, mas a gente não vai discutir isso aí. Bom, para resumir ainda mais um pouco, tá? Vamos colocar algumas regras aqui, alguns conceitos básicos relacionados à eletrostática. Então, a eletrostática se baseia em alguns princípios. O primeiro deles, a carga total é conservada no processo de eletrização. Opa, conservação, já ouvimos falar disso bastante no curso, né? Conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, a carga total é conservada no processo de eletrização. Ou seja, o excesso de elétrons no corpo carregado é exatamente igual à falta de elétrons, o excesso de cargas positivas, no outro corpo. Ou seja, eu atritei dois corpos. Se esse aqui perdeu, sei lá, 10 elétrons, o outro necessariamente ganhou 10 elétrons. Então, por que a carga se conserva? Ela não some, é essa a ideia. Isso que é dizer que a carga total é conservada num processo de eletrização. O que alguém perde, algum outro está ganhando. Não some carga elétrica. Tá? É possível sumir? Mas no contexto que a gente está estudando, não. Tá? Na física clássica aqui, que é o que a gente está estudando, não. A carga elétrica ela é conservada. Tá? Segundo, apenas elétrons podem ser trocados em processo de eletrização. Vamos pensar de novo aqui. Temos o bastão de vidro e a seda. Atritei os dois para eletrizar. A hora que eu separo, o que aconteceu é a transferência de elétrons do bastão de vidro para a seda. Tá? Só elétrons, você não transfere próton. Por quê? O próton está fortemente ligado ao material. Você não consegue arrancar próton. Claro, você vai dizer, se eu tirar uma lasca do material, eu arranquei o próton. Beleza, mas essa lasca aí provavelmente vai cair, né? Vai para o chão, alguma coisa assim. Tá? Mas o que está sendo transferido é elétron quando se arrasta de um corpo para outro. Tá? Então, o próton não entra em movimento no nosso estudo. Ele fica parado, atrelado ao corpo. Ele está fortemente ligado ao corpo como um todo. Tá? Só se transfere elétrons. Terceiro, cargas de mesmo sinal se repelem, de sinais opostos se atraem, como a gente já viu. Quarto, no atrito, quando a gente atrita, vai perder elétron o corpo que exerce menor força sobre eles. Então, no bastão de vidro com a seda, quando atritamos, né, o que está acontecendo? A seda exerce uma força maior nos elétrons do vidro e roubam esse elétron do vidro. Tá? Então, quem estava fazendo menos força era o vidro, então ele vai perder. Né? Colocou os corpos muito juntos, é isso que você está fazendo quando você atrita, coloca eles muito juntos. Então, aquele elétron que estava ali na seda, tá, no vidro, vai acabar ficando, como eu aproximei muito da seda, a seda ela vai fazer uma força maior sobre esses elétrons e vai roubar, deixando o vidro ali com menos carga elétrica, deixando ele carregado positivamente e a seda, então, negativamente. Então, vamos falar um pouquinho agora de condutores elétricos. O que são condutores elétricos? Bom, para isso eu vou falar rapidinho para vocês lembrar como é que a gente descreve o próton aí de maneira bem básica. Tá? Um próton não, como é que a gente descreve um átomo de maneira bem básica. Então aqui assim, o nosso átomo, pode ver que tem uma nuvem cinza aqui, ó, que é chamada de eletrosfera. E lá no centro, bem no centrozinho, bem pequeno, tá muito menor do que o raio dessa eletrosfera toda aqui, nessa distância aqui, que é o raio. Lá no centro está o núcleo atômico, e esse núcleo atômico é composto de prótons e nêutrons. Os prótons são cargas positivas, aí você podia pensar, mas se são cargas positivas, como é que consegue deixar um monte de próton junto lá no centro do teu átomo, né? Se são cargas positivas, elas têm que repelir. Bom, existe uma outra força que a gente não vai estudar, não faz parte do estudo de eletromagnetismo, que é a força nuclear forte. E ela que faz os átomos, os prótons no núcleo ficarem próximos. Tá? Então, é uma força muito grande que consegue segurar esses prótons que estão querendo se repelir, consegue deixar eles juntos. Tá? E os nêutrons, eles não têm carga elétrica nenhuma, então eles conseguem ficar ali sem problema nenhum. Então, o nêutron, como o próprio nome diz, é nêutron. A carga total do nêutron é zero. Tá? Então, no núcleo atômico tem prótons e nêutrons, e ao redor do átomo aqui, é chamada essa região de eletrosfera, onde os elétrons estão ali espalhados. Tá? Eles não estão tão livremente assim, mas eles têm certas regiões em que eles podem ficar.
Vou dar uma ideia para vocês aqui. Então, quando eu pego um material, por exemplo, um material grande qualquer, eles vão ter um monte de átomo um do lado do outro, né? Sei lá, pega um sólido qualquer. Tem um monte de átomo nesse sólido. Estou representando aqui só 3, tá, gente? Bom, como é que está organizado esses átomos dentro do sólido de maneira bem genérica aqui? Tem os prótons lado a lado. Pode observar que eu coloquei o próton no centro do material, né? Então, como está aqui. Então, o próton está no centro com seus nêutrons, não preciso representar, porque ele não tem carga elétrica. E os elétrons aqui ao redor, circundando ele. Observe que a gente colocou aqui algumas camadas que são circunferência. Então, na primeira camada ao redor do próton, tem 2 elétrons, na segunda camada tem 4, se tivesse outra camada aqui, dependendo do material, é 8, depois vai para 16, 32, 64 e volta a diminuir, 32, 16 e por aí vai. Tá? Então, são várias camadas. Obviamente, os elétrons não estão presos nessa circunferência, eles têm uma distribuição de probabilidade mais ou menos ao redor dessa circunferência aqui. Eles não estão bem presos aqui, andando em movimento circular uniforme, não. Tá? Mas para o modelo simplório, para a nossa discussão aqui, está valendo. Tá? Então, os átomos estão lado a lado aqui, que seus elétrons estão mais próximos do núcleo atômico, bem presos. Né? Eu observo que tem uma última camada aqui, ó, que está meio que contornando o meu material como um todo. Né? Se tivesse mais um monte de átomo aqui para o lado, né? Para os lados, tudo, tá? Preenchendo tudo, essa camada aqui no final também ia estar contornando. Né? E essa camada, no final, contornando, é a última camada do nosso material, nível atômico, vamos dizer assim, e é chamada de banda de valência, ou seja, é a última camada em que os elétrons estão. Então, aqui tem um monte de elétron que eu não representei, tá? Que são os elétrons da banda de valência. Para os materiais condutores, essa banda de valência é também chamada, é a própria banda de condução. O que isso quer dizer? Quer dizer que nessa banda de condução, os elétrons que estão ali não permanecem mais ligados aos respectivos átomos. Então, por exemplo, se esse aqui fosse um átomo isolado, ia ter na primeira camada 2 elétrons, na segunda 4, na terceira 8. Só que agora esses 8 elétrons que estariam aqui na última camada não estão mais exclusivamente sendo pertencentes somente a esse átomo. Eles são do material como um todo, eles podem circular em toda essa camada aqui assim, livremente. Tá? Então, isso nos materiais condutores, eles estão livres para se movimentar na última banda, que é a banda de valência, no caso de condutores chamados de banda de condução. Tá? Então, possuem liberdade de se movimentar no interior do sólido. Tais elétrons, então, são denominados de elétrons livres ou elétrons de condução. Tá? Então, os elétrons que estão na última banda de valência, para condutores, são elétrons livres. Tá? Eles podem andar pelo material como um todo, livremente. Bom, aqui só explicitando, né? Então, os elétrons que estão nas camadas internas são os elétrons fortemente ligados ao núcleo atômico e eles não se movimentam. Tá? Não é eles que você arranca num processo de eletrização, por exemplo. É sempre o da banda de valência. Tá? Bom, aqui um outro modelinho, né? Pegando um monte de átomos agora, para vocês terem uma noção. Né? Então, aqui a gente está representando os núcleos atômicos com cargas positivas. Né? Então, material gigantesco com um monte de átomo, né? E um monte de elétron livre aqui, uma maneira de representar a mesma situação que eu falei anteriormente. Então, esses elétronzinhos aqui são elétrons livres que podem andar por todo o material, tá? Sem estar preso a um único átomo. Tranquilo? Bom, então, exemplo onde a situação ocorre, né? Todos os sólidos com comportamento metálico, eles apresentam elétrons livres. Tá? Então, condutores metálicos possuem elétrons livres na banda de na última camada, que é a banda de valência. Né? E como eles são livres, eles são elétrons de condução, a gente chama. Tá? Vamos falar agora um pouco sobre isolantes elétricos. São os materiais em que a banda de valência, essa última banda aqui, né? Não apresenta elétrons livres, né, ou elétrons de condução. Então, eles são chamados de isolantes elétricos ou dielétricos. É sinônimo. Tá? Então, nesse caso, os elétrons permanecem ligados aos respectivos átomos e não estão livres para se moverem no interior do sólido. Então, diferente dos condutores elétricos, nos isolantes elétricos, essa banda de valência, a última camada do arranjo atômico ali,
os elétrons não estão livres para circular ao redor do material como um todo, ou por todo o material. Tá? Eles estão presos fortemente ao seu átomo, ao seu respectivo átomo. Tá? Então, eles não estão livres e, por isso, são isolantes elétricos. Os elétrons não se movem para lá e para cá, não estão livres para fazer isso. Tá? Eles estão presos, respectivamente, ao seu átomo. Essa é a ideia do ponto de vista de mecânica de eletromagnetismo clássico, que é o que a gente está estudando. Tá? Exemplos de materiais isolantes elétricos, bons isolantes. Então, vidro, seda, madeira, plástico, papel, o ar seco está ali entre parênteses. Né? O ar úmido, uma alta umidade, ele começa a virar um bom condutor elétrico. Tá? Aí não é muito legal. Mas o ar seco ele é um ótimo isolante elétrico. Ainda bem, né? Imagina, se ele não fosse um isolante elétrico, qualquer excessozinho de carga aí que tem numa nuvem para outra, numa nuvem para a Terra, ia ter raio aí toda hora ocorrendo. Ainda sobre isolantes elétricos, vamos ver algumas situações aqui específicas. Tá? Então a gente sabe lá que se eu pegar e atritar vidro com seda, a gente carrega esses materiais, né? O vidro fica carregado positivamente e a seda negativamente. Mas como eles são isolantes elétricos, eles vão ficar carregados eletricamente, positivamente ou negativamente, somente na região em que a gente atritou, não é ao longo do material como um todo. Então, se eu vim aqui na pontinha do bastão e atritei com esse pedacinho aqui da seda, vão ser só essas regiões que vão ficar eletricamente carregadas. Só essas regiões que vão estar eletrizadas. Já para condutores elétricos, por exemplo, se eu pegar uma esfera metálica neutra, tá? E depois eu eletrizar ela por alguma maneira, tritei com algum outro material, sei lá, uma coisa que eu fiz aí, né? O que se verifica por uma esfera, qualquer material metálico, que eu eletrizá-lo, se eu pegar e atritar, por exemplo, né, depois separar esses materiais para, sei lá, uma seda com um metal, chutando aqui, tá, gente? Depois eu for olhar o metal, a gente vai verificar como o metal, ele tem ali, os elétrons têm a liberdade de se mover na última camada, né? O excesso de elétrons se redistribui uniformemente ao longo de todo o material. Uniformemente se for uma esfera, tá? Se ele tiver outros formatos, ele não vai ser uma distribuição uniforme, mas ele vai se redistribuir ao longo do material, tá? Então não vai ficar uma distribuição só local, como é no isolante elétrico. Então o isolante elétrico você atrita, e onde você atritou é que está eletrizado. Nos condutores, não. Né? Nos condutores, o excesso de elétrons que aparece no teu material que foi eletrizado, ele se redistribui ao longo do teu condutor. Tá? No caso do material carregado positivamente, foi aquele em que você eletrizou e arrancou elétrons. Então, a falta de elétrons se reorganiza no teu material, né? Gerando aí regiões, então, carregadas positivamente. Você tirou elétrons dele, e vai ter regiões carregadas agora, vamos dizer, o teu material está carregado positivamente e essa distribuição de carga está redistribuída no teu material. Não é só localmente que isso ocorre, né? Que é como ocorre ali nos isolantes elétricos. Tá legal? Algumas considerações também, algumas observações. Imagina o seguinte, ó, que de alguma maneira eu tenho aqui uma esfera metálica. De alguma maneira eu consegui eletrizar ela negativamente, ou seja, ela ficou com excesso de elétrons. Como a gente sabe, então, para condutores elétrons, qualquer excesso de carga que a gente coloca nele se redistribui ao longo de todo o material, uma vez que ele é um condutor, os elétrons que aparecem nele são livres para andar pelo material, então se redistribui. Eu peguei essa esfera e coloquei num suporte aqui isolante, né? Ele está preso aqui numa superfície. Tá? Bom, vamos ver o que acontece se eu colocar um fio condutor, tocar nessa esfera e aterrar esse fio. Tocar na terra mesmo, né? O que acontece com essa esfera, né? Após isso. Então, se a gente fizer isso, essa esfera que estava carregada negativamente, colocar um fio condutor nela, aterrando, você vai perceber que os elétrons, os excessos de elétrons vão correr tudo para a terra. De tal maneira que depois você vai verificar que a sua esfera está neutra, não está mais eletrizada. Tá? Da mesma maneira, se eu pegar uma esfera condutora e carregá-la positivamente, ou seja, arrancar elétrons dela. Se eu aterrar essa esfera, colocar um fio, né, condutor,
vão subir cargas elétricas da Terra para a esfera de maneira a neutralizá-la também. Então, sempre que a gente for aterrar, a gente vai estar tendendo a neutralizar esses condutores aí. Tá? Essa esfera metálica negativa e essa esfera metálica positiva. Então, quando a esfera metálica... Estou pegando esfera, tá, gente? Mas pode ser qualquer outro tipo de formato, de material, não interessa. Se ele for condutor e estiver eletrizado negativamente ou aterrar, o excesso de elétrons vai para a Terra, de maneira que o material vai ficar neutro. Tá? Da mesma maneira para um condutor carregado positivamente. Então, resumindo aqui, o que a gente considera? É que a Terra pode ser considerada um condutor que é infinitamente grande. Obviamente a Terra é condutora, ela conduz eletricidade, vem raio da nuvem para a Terra, por exemplo, se redistribui. Quem está perto de um raio, ali de uma região que cai um raio na Terra, toma choque. Então a Terra é condutora. Então a Terra pode ser considerada um condutor infinitamente grande e que tem suprimento infinito, claro, entre aspas, de partículas carregadas positivamente e negativamente. Ou seja, em muitas situações, a Terra pode ser considerada um reservatório de cargas. Professor, o que é a ideia de um reservatório de cargas? Bom, é a mesma ideia de, por exemplo, um reservatório de temperatura. Como assim reservatório de temperatura, professor? Bom, vamos pegar um exemplo. Pega o oceano. A temperatura do oceano média aí, no mundo, a temperatura da água do oceano no mundo, sei lá, é 14 graus Celsius. Se eu pegar 1 litro de água a 100 graus Celsius e jogar no oceano, eu vou mudar a temperatura? Não vai! Ela vai continuar ali 14 graus Celsius. Não, professor, vai mudar muito pouco, vai ficar 14,0000, sei lá quantos milhões de zero, para vir 1 depois. Então não muda a temperatura, a gente disse que não muda. Então o oceano é um grande reservatório de temperatura. Então a Terra é a mesma coisa, é um grande reservatório de carga elétrica. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente aterrou aqui essa esfera metálica que estava negativa, então saiu elétrons da esfera e foi para a Terra. Então a Terra consegue receber elétrons à vontade, porque ela é um reservatório. Porque se eu tirar aqui 10 elétrons dessa esfera e jogar para a Terra, eu estou mudando a carga elétrica da Terra como um todo? Não tá, é muito pouco, 10 carga elétrica perto do tamanho da Terra toda. Então a gente diz que a Terra é um bom reservatório. Mesma coisa na situação de baixo. Eu tenho uma esfera pequena aqui, carregada positivamente, ou seja, com falta de elétrons. Opa, eu vou aterrar ela. Vai subir elétrons da Terra para a tua esfera para neutralizá-la. Vai mudar a quantidade de carga da Terra? Praticamente não vai. Então a Terra é um grande reservatório de carga elétrica, seja para carga positiva ou negativa. Ela consegue receber carga à vontade ou tirar carga à vontade dela. A Terra é assim, a gente considera ela assim, como sendo um reservatório de carga. Bom, uma situação aqui, vamos dizer, também típica até, tá? Quando a gente tem um clima muito úmido. Então, você pode, por exemplo, ter aqui uma esfera carregada negativamente, uma esfera condutora carregada negativamente, em que as cargas se redistribuem ao longo do corpo, já que ela é condutora. Um isolante aqui. Só que como o clima está muito úmido, depois de um certo tempo você vai verificar que a esfera fica neutra. Porque o ar que está ao redor dela aqui tem uma umidade relativa muito grande. Ou seja, essa umidade relativa começa a se prender na esferinha aqui, começa a criar uma películazinha fininha de água ao redor da esfera, ao redor do isolante, de tal maneira que essa películazinha de água vai servir como um bom condutor para aterrar essa minha esfera. E as cargas elétricas, que o excesso que está aqui, vai conseguir descer para a superfície da Terra. Então ela vai ser aterrada. Se a carga fosse positiva, a mesma coisa. Se tivesse muito úmido ao redor, se a esfera fosse positiva, se estivesse muito úmido ao redor, iam subir elétrons aqui devido à umidade, que ia ficar a superfície um pouco úmida, iam subir elétrons da Terra para neutralizar essa esfera, deixando ela sem carga nenhuma. Então, um asterisco aqui, a água é um excelente condutor de eletricidade. Após um certo tempo, as moléculas de água que aderiram à superfície do isolante aqui permitem que a esfera seja neutralizada, uma vez que a água é um excelente condutor de eletricidade. Bom, gente, isso aqui é uma aula introdutória, sobre eletrostática. Para a gente ter, basicamente, a gente vê alguns conceitos aí que regem alguns fenômenos eletrostáticos,
Então nós vimos aí o que é uma carga positiva, o que é uma carga negativa, quando que um corpo pode ficar carregado positivamente, negativamente. Definimos o que é a carga elétrica, o valor da carga elétrica, né, de um elétron, que é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é o mesmo valor de uma carga positiva. Tá? Então, se você tem uma carga positiva, né, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, só que positivo. Tá? E tratamos aqui de algumas situações relacionadas a fenômenos elétricos. Tá? Então, a gente viu, vou voltar aqui rapidamente, passar um geralzão. Falamos sobre o que a gente vai falar na disciplina. Depois, definimos o que é eletrostática, alguns exemplos, de onde é que vem a definição de eletrização. Né? Analisamos situações em que a gente atrita alguns objetos para eletrizá-los. Então, um bastão de vidro com seda, né? Pode ser qualquer outro objeto, tá, gente? Peguei aqui só o bastão de vidro com seda, que são exemplos clássicos, né? Então, eles se repelem, depois os bastões de vidro estão se repelindo. Se pegar com a seda, elas também se repelem, mas se juntar o bastão de vidro com a seda, se atraem. Então, daí a gente chegou numa definição que existem cargas positivas e negativas. E cargas de mesmo sinal se repelem e de sinais opostos se atraem. Tá? E aqui tem todo um resuminho sobre eletrização. Depois a gente discutiu também como é que é um modelo atômico de um simplório, aqui bem simplório, tá, gente? Sobre condutores elétricos, né? Falamos um pouco sobre banda de valência e condução dos condutores. A última camada, os elétrons estão livres para se movimentar, por isso que ele é um condutor. E nos isolantes, a última camada não é livre para os elétrons se movimentarem. Por isso que eles são chamados de isolantes. Os elétrons da última camada estão fortemente ligados ao núcleo atômico. Tá? Depois comentamos aqui que os isolantes ficam eletrizados exatamente na posição em que você atritou, né? Diferentemente dos condutores elétricos. E quando você tenta eletrizá-los, as cargas o excesso de carga, né, sendo positiva ou negativa, se redistribui ao longo do teu material como um todo. Tá? Não fica localmente aquela carga elétrica como é no isolante. Então, para esse primeiro encontro aí, gente, sobre eletrostática, uma abordagem bem simplória com vocês, né? Vamos dizer, atemporal, no sentido que eu não estou seguindo linearmente como os livros trazem, tá? Então, estou fazendo mais uma discussão didática mesmo com vocês, bem simplória sobre eletrostática, que vai ser um embasamento aí para a gente fazer as nossas próximas discussões. Tá? Na próxima aula eu vou conversar com vocês um pouquinho aí sobre força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e energia potencial elétrica. E aí depois sim nós vamos começar o estudo de fato de eletrodinâmica. Tá legal? Então até a próxima aula.